E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia com um tema muito gostoso de se estudar, que é industrialização europeia. A industrialização europeia, ela teve início no século XVIII com o avanço tecnológico na Inglaterra do James Watt, que começou a desenvolver máquinas a vapor, que assim começou a produção de tecido, a indústria têxtil, na Europa, lá na Inglaterra, e começou a virar de manufatura para maquinofatura. Isso proporcionou várias coisas que a gente vai ver em outra aula, mas... E a segunda revolução industrial começou em 1850. O que mudou da primeira para a segunda? Foi a descoberta do petróleo e energia elétrica como combustível, como forças motoras para mover as máquinas, meio de transporte e tudo mais. Inclusive, tem um termo na geografia que a gente fala que depois da Revolução Industrial, o mundo se tornou menor. Por quê? Porque deslocamento da Inglaterra ou da Espanha para a Itália demorava muito tempo. Ou você ia a pé ou de cavalo, ou de carroça, charretes. Agora, com o avanço tecnológico, por exemplo, o que adianta eu produzir muito tecido se eu não posso entregar muito tecido? Não posso exportar para outros lugares por causa da dificuldade de locomoção. Na época, o maior avanço eram os barcos, mas o barco ele tem limite de peso. Não era muito funcional comparado com a revolução, com uma estratégia de locomoção que foi a ferroviária, meio de transporte ferroviário, que assim entregava mais rápido e maior quantidade de produto, fora que também levava e trazia carvão como matéria para a produção de energia, para a produção do calor e a produção de vapor também. Então vamos continuando. As principais regiões da Europa que tiveram esse avanço industrial, que a Europa é bem fragmentada, tem vários países, mas os principais foi Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Mas vamos falar de alguns pontos dessas regiões para explicar o que aconteceu. Reino Unido, em Midland, começou com a indústria pesada. Sempre que vocês verem indústria pesada, é mais voltado para metalurgia, tá bom? E só que como precisa ter indústria, normalmente eles precisam de quê? De matéria-prima. Que seria o quê? Como Liverpool. Liverpool era uma jazida, não só Liverpool, como outras cidades. Isso aqui são só exemplos. Que era jazida de carvão. Então, assim, em Liverpool eles tinham a matéria-prima, da força motora, para produzir em Midland. Na Alemanha, como Hagen, essa região, ela também era muito voltada para o carvão. Só que com a segunda revolução industrial, ela perdeu função lá, por causa dos subsídios que eles pagavam para aquela região. Agora imagina, uma região toda na Alemanha, que próximo a Hagen, tinha esse subsídio do carvão e sem esse subsídio começou o declínio econômico lá. Tanto que até hoje eles sofrem esse declínio econômico em algumas regiões, tá? E aqui temos também a França, mas na região de Alsácia-Lorena, que ela pertence ao território francês, né? Porém, em 1871, ali próximo ao rio Reno, ele esteve em conflito com a Alemanha. E em 1871 passou a ser território alemão. Porém, com o final da Primeira Guerra Mundial, esse território voltou a ser francês. Que lá tinha essa questão da guerra foi muito marcante nessa região. E também, a última parte das regiões europeias, ia falar da Itália. Lembra que no começo eu falei que a Itália acontece igual na Inglaterra? Então, por quê? Porque na parte norte tem indústria pesada, lembra? Indústria pesada é metalurgia. Indústria pesada, por quê? Porque tem dinheiro, eles tinham recursos para isso. Lá naquela região norte da Itália, perto de Veneza, aquela região lá, que eu esqueci o nome agora, vai ter que cortar. Já continua. Região da Itália. Região da Itália, ali perto de Veneza. Tem que marcar. Bate palma. Só deixa eu ver aqui. Aproveitar então esse tempo. Vamos ver aqui. Veneza e Gênova.
Gênova e Veneza. É. Não, mas eu Ele sabia. errou, ele errou. Não, mas eu sabia. Vamos lá. Agora eu venho. Então, aqui na Itália, a questão norte, por quê? Por causa da questão perto de Gênova, Veneza, que é uma região que são cidades já muito antigas e já eram cidades comerciais. Eles tinham recursos para ter uma indústria pesada, para ter metalurgia naquela região. Já na parte sul, a economia era primária, ou seja, os recursos não eram tão grandes. Então, assim, gente, assim a gente termina a nossa aula de industrialização europeia. Fale com o seu professor. Se é meu aluno, comenta aqui embaixo para eu ver se você assistiu a aula mesmo. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até mais.